Sim, aí você foi pro Marrocos ficar 5 dias e ficou 10. Eu fui ficar assim. Quando eu vim fazer o intercâmbio, tinha 2 países que eu falei assim: eu tenho que conhecer, Itália e Marrocos. Eu queria muito conhecer os dois. Que engraçado, porque muita gente que chega aqui nem imagina que Marrocos está tão perto Tá daqui tão que pode perto, né? descobrir, não As é? pessoas às vezes falam, ui, é na África. Eu falo, É, gente, sim. é. Ui, preciso do passaporte? Sim, né? Quem é Sim, tá europeu. saindo Tá da saindo Europa, da no caso. europeia. Pois é. Aí eu falei, gente, eu quero muito ir pra Marrocos e quero muito ir pra Itália. Então, eu me enfiei num grupo de manas, aí a mana que tava organizando não veio mais, aí eu falei, gente, eu tô indo sozinha, me passa o contato desse marroquino aí pra falar com ele. Falei, gente, como é que eu vou assim, né? Aquelas crianças que vão limitando a gente. É. E aí comecei a trocar ideia com o Said, né, que hoje é meu sócio. E aí comecei a perguntar da viagem, comecei, né, a perturbar ele, né, falar, e aí, como é que vai ser, bababá, babá, babá. E acabou, né, que eu venho de uma escola de professora, eu era professora, não Uhum. sei o quê, e a gente gosta, né, de tomar a frente, né, a gente não De consegue ficar liderar. sossegado, né, ficar de boa e de boa na viagem, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Um Aí, diferencial. Tem que aí eu ter. já comecei, né, a organizar o grupo, a passar informação no grupo, e aí, meu filho, aí virei a tia do grupo, né? E aí tava lá, de boa. Aí fui viajar, organizei a galera e tal. É verdade, isso era uma época que eu era. Não é que eu mudei hoje, mas eu acho que é diferente. Eu era muito mais. Eu tava numa época da minha vida que eu queria. Tava correndo muito atrás, né? Porque eu Uhum. queria, né, acho que abrir, né? Tipo, todas as portas que eu pudesse, todas as janelas que eu Sim. pudesse e segurar todas as oportunidades, né, que a vida me apresentasse. Então eu tava lá, então tava super empenhada na viagem e tal, não sei o quê. E aí, quando passou 5 dias, o Said virou pra mim e falou assim: ai, você não quer ficar mais 5? Eu falei, mais 5? E Mais 5? agora, gente? O que Eu que vai falei, que acontecer? isso? Esse O que homem que- mandando eu ficar aqui mais 5 dias. É ruim, hein? Que eu vou ficar aqui, não conheço esse homem, vou voltar. E as meninas não. Afinal, você foi sozinha ou foi com mais Fui outras com as meninas? meninas, né? Ah, Aí virei ok. ali Virou do a líder grupo. lá do grupo. E aí eu falei, que isso? Esse E homem tu mandando eu falava com o ficar. Said de que língua? Português. Ele fala português, Ele então. fala português. A minha equipe hoje também fala português. Legal, a gente já vai falar disso, porque tem aqui as viagens, inclusive uma viagem com um estúdio em Portugal. E Exatamente. olha, você não precisa ficar preocupado se não fala ou francês, ou inglês, ou espanhol, porque lá tudo se desenrola, a gente já vai falar sobre isso. Mas segue aí essa história. Ele pediu pra ficar 5 Aí eu dias. falei pra ele, não, né? Porque você não vai aceitar, né? Um boy que você não conhece no outro lado do mundo. Imagina, Fala assim, menina. fica aqui que eu pago a sua passagem de volta. Aí você fala o quê? Eu não, tô vazando, né? Claro. Aí eu voltei do deserto e você sabe que a jornada é longa, né, meu amor? A Sim, é jornada do bastante deserto é tempo. quase a jornada da vida. Sobe, desce, montanha, você acha que vai cair, né? É isso, né? Mas não cai, gente. Altos Eu e tô aqui, olha, eu já baixos. sobrevivi. A É, Rafa também, tu já deve ter feito várias sim, expedições altos e dessas. baixos. Então você uma hora está em cima, uma hora está embaixo, uma hora está cansado, uma hora você dorme, uma Isso hora tá você fala parecendo assim, outra nunca mais coisa. vou chegar. E é assim, a jornada do deserto é essa. Então eu voltei, né? 10 horas de viagem, né? 8. E mal. Eu falei, gente, tô deixando esse lugar. E aí chorava. E aí, tô falando assim, brincando, mas foi sério, assim, o processo, tá, gente? Só pra ser leve. E aí voltei assim, mal, chorando. Eu falei, cara, eu não acredito que eu tô deixando esse lugar. Parece que eu sinto que, sabe, não é isso que eu devo fazer. Parece que eu tô tomando a escolha errada. Uma coisa mesmo que vem de dentro, assim, do coração. E aí viajei essas 8 horas. Cheguei em Marrakech. E falei com as meninas, eu falei, gente, o que vocês acham? Elas, não, você tá louca, ele vai querer alguma coisa, que não sei o que. Começaram, eu falei, gente, que isso? Vai te Aí, trocar pelo aí eu camelo. voltei, Tem esse negócio que tem dizem, né, esse, que né, tem troca o essa camelo. lenda aí do camelo. Meu Deus do céu. Mas ele não ofereceu, não. Não tá valendo nada até hoje. Atenção, meninas, cuidado, hein? Se falar que vai te trocar pelo camelo, pera lá. Ai, aí voltei, mas aí tava inquieta com isso, tava inquieta com essa decisão. Sabe quando você toma uma decisão, mas você sente que não é a decisão que você devia tomar? Uhum. E aí liguei pra ele. Peguei o impulso, liguei pra ele e falei assim: olha só, sua proposta ainda tá de pé porque eu quero aceitar. Aí ele falou: tá, amanhã eu vou mandar o motorista te buscar às 8 horas da manhã, fica pronta. Eu falei: ok. Aí Que fui dormir, isso, fiquei sozinha. pronta. E o mestrado? Tu já tinha terminado o mestrado? Enquanto isso, o Não, mestrado que isso se eu ainda lasque. tava no intercâmbio. Ah, isso foi na primeira vez Foi que na você primeira veio, vez, em então. 2017. Caramba. Porque a gente tava falando das formas que eu fiz pra me planejar Sim. pra
ganhar dinheiro pra voltar pra fazer o mestrado. Aham. E aí, mas eu nem pensava nisso ainda, gente. O mestrado ainda nem tava na minha cabeça quando eu aceitei ficar mais 5 dias no Marrocos, né? Mais 5 dias mudou completamente a minha vida. E aí voltei, fiquei mais 5 dias, fiz outro grupo, vi como é que funcionava o trabalho, conversei algumas coisas pro Said e voltei pra Portugal com a perspectiva de ajudar ele, só que a coisa foi crescendo, né? E aí o Instagram, eu tinha um Instagram pessoal que mudou pro Rafa Marrocos, e aí eu comecei a postar conteúdo, e eu comecei a falar sobre o país, e aí eu comecei a anunciar as viagens, aí as vendas foram correndo muito bem, o serviço começou a ser muito elogiado, e como eu era Erasmus, né, como eu era intercambista, eu tava nesse meio estudantil que me facilitava, né, que as pessoas me conhecessem, a propagação da... Enfim, o negócio começou a prosperar de uma maneira que eu não esperava, né, porque eu nunca imaginei trabalhar com vendas de pacotes turísticos, agência de viagem, viajar com pessoas, né, eu sempre estive liderando pessoas mais dentro de uma sala de aula, Sim. não numa viagem, né. Então você não teve nenhuma outra vivência antes disso no marketing, no conhecer essa venda de pacote, nada disso caiu, Nada disso. caiu no seu colo. Caiu assim, e eu falei... Vambora. Porque, tipo assim, eu acho que é uma essência, né? Minha mãe, quando eu passei na universidade pública, na Unirio, né? Porque aí eu fazia cursinho, estudava de manhã pra terminar o terceiro ano e fazia cursinho à tarde. Uhum. E aí era aquilo, né? O dia inteiro estudando, né? Aí tinha as matérias lá de matemática, física. Eu falei, socorro, eu ficava lá estudando aquilo, que eu não tenho o menor jeito pra isso. Era um desespero, era um parto pra mim. E aí ia pro cursinho todo dia, todo dia, todo dia, aí passei. Aí passei. E aí, porque queria fazer direito, aí não consegui passar pro direito, que é super concorrido, né, no Brasil. Ah, não sei se Uhum. continua assim. Continua. É, né? E aí tinha jornalismo, e assim, eu tava muito na dúvida na carreira, tinha jornalismo, psicologia, direito, a outra era relações públicas, acho que era. E aí pra Unirio eu consegui entrar pra pedagogia e fiquei frustrada. Ué, Fiquei. Porque os meus pais são professores. E eu cresci vendo a minha mãe enlouquecida, né? Com a educação. Né? Dando aula, né? Tipo, descabelada, corrigindo prova, né? Aquela coisa do professor desvalorizado no Brasil. Aí eu falei, gente, não acredito que eu vou fazer pedagogia. Aí minha mãe virou pra mim e falou assim: querida, meu amor, você é pobre. Então, a gente que é pobre, quando a gente tem uma oportunidade de ir pra uma universidade pública no nosso país, isso há 6 anos atrás. Né? Mais de 6 anos atrás, porque, né, eu vim pra cá em 6 anos, ela virou, quando a gente é pobre, a gente agarra essas oportunidades, porque é aí que a nossa vida acontece. Então, vá pra universidade, pro que você passou, faça. Se você não gostar do curso, se você não se adaptar, você troca. Agora, não vem com essa de que vai fazer outro ano de cursinho pra entrar em outra universidade. Você vai entrar e você vai entrar agora. Agarra essa eita, oportunidade. eita. Aí eu falei Aprendeu logo assim, assim. um choque de realidade, né? Você toma logo, querida, você é pobre, entra logo nessa universidade pública, porque depois vai ser difícil pagar uma pra você particular. Bem assim, é tipo isso. É. E aí entrei na Unirio, e aí, tipo assim, um outro portal, assim, acho que a Unirio foi um dos primeiros portais, assim, que se abriu, né? De conhecimento, né? De movimento. E aí eu conheci pessoas diferentes, porque eu vim de uma cidade menor do Rio, eu vim de Niterói. Então, o Rio de Uhum. Janeiro, comparado a Niterói, já é um Sim, boom de experiência. sim. Então, quando eu entrei na Unirio, eu entrei nesse outro portal do conhecimento, né? Conheci pessoas, comecei a conhecer linhas de pesquisa, novas formas de conhecimento, de pensar, de entender o mundo, de se relacionar, vivências acadêmicas, pessoas interessantes, viagens acadêmicas, intercâmbio, Portugal, Marrocos. Então, assim, se eu não tivesse aceitado, né, e agarrado essa primeira oportunidade da minha vida, que foi através do estudo, talvez eu não estivesse aqui Sim. contando pra você essa história. E né? também se não tivesse aprendido essa lição da tua mãe, né? É verdade. Vê a oportunidade e agarra. Aí tu repetiu Agarra. isso no Marrocos. Viu a primeira Exato, oportunidade e exato. agarrou. Em tudo, né? E aí, lá no Marrocos, aí eu voltando, né, pra história, voltei, comecei a trampar com as viagens, as coisas começaram a prosperar muito bem. Só que ainda era, né, eu falei, gente, eu preciso de mais, eu vou vir fazer um mestrado, né, tipo, eu tenho que me garantir de alguma forma. Afinal, minha mãe me lembrou que eu sou pobre. E Eu precisa preciso de de fazer uma dinheiro. grana. Aí eu falei, gente, é isso. E aí eu comecei. Aí eu falei, então, quando eu falo que eu tive 2 intercâmbios em um só, é exatamente por isso. O primeiro intercâmbio foi essa, né, esse florescer da juventude, essa Uhum, coisa linda, né, tipo de viajar, que eu acho que todo imigrante, todo estudante merece, deve fazer uhum. também viajar, estudar, ir pra festa. E o segundo, os 6 meses, foi nisso, né, de continuar na universidade, só que agora sendo aluno trabalhador, né, Sim. trabalhando, né, então eu trabalhei em restaurante, eu trabalhei em bar, eu trabalhei distribuindo panfleto,
boleto, enfim, eu fiz uma série de coisas enquanto vendia viagem para o Marrocos, enquanto estudava. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E foi assim que eu fiz o meu pé de meia, né, para poder voltar pro mestrado tranquila. Falei, pelo menos os 2 anos de mestrado eu posso estar aqui estudando sem Claro. trabalhar, sem me preocupar com nada. É. E foi assim que eu fiz. Aqui fica uma dica para você que está assistindo a gente, que vai vir para Portugal estudar. Isso que a Rafa falou do estudante trabalhador é um estatuto que você vai aplicar quando já estiver dentro da sua universidade, tá? Não precisa se preocupar com isso agora. Existe essa metodologia para poder facilitar e te ajudar a integrar ali o trabalho com a aula. Então, o estatuto do estudante trabalhador te ajuda a não reprovar por falta, ajuda você a trocar datas de prova caso seja preciso, se você não puder estar presente ali por alguma questão do trabalho. Então tem o Estatuto do Estudante Trabalhador, que você só vai ter que se preocupar com isso quando já estiver matriculado na universidade, e também tem o estudante parcial, que em vez de fazer toda a grade curricular, você faz apenas meio turno do que seria, e você escolhe menos disciplinas para você ter mais tempo para conciliar o estudo com o trabalho. Mas essas duas opções é uma coisa que você vai ter que se preocupar só quando já estiver matriculado na universidade, mas já fica a dica aqui para você saber que existe isso ao teu favor. E falando disso, da viagem para o Marrocos, tem aqui umas fotos